Bom dia, boa terça-feira para todos. Há um tempo atrás eu fiz um trabalho aqui na cidade com as mães, né, que estavam grávidas, e onde eu fazia palestras para essas mães falando dos seus filhos, né, sobre o que elas pensavam, o que elas desejavam, qual é o objetivo que elas tinham para essas crianças, e sim, o futuro que ela imaginava para essas crianças. E o interessante, a gente precisa entender que a criança, quando está no útero da mãe, né, o feto ali, quando está sendo gerado, formado, ele é alimentado não só pela parte dos alimentos físicos, né, do arroz, da sopa, do líquido, do ar que a mãe respira, come, se alimenta, mas também das emoções, dos sentimentos, das impressões que a mãe vivencia durante a gravidez. Então tudo isso vai formando o quê? A nossa base emocional, a nossa base intelectual e nossa base mental. Então quando a criança já nasce, lá dentro, né, no nosso HD mental, já tem um monte de informações que foi gerado através desse convívio intrauterino da mãe e da criança. Então a gente já nasce com uma pré-formatação, né? Alguns desses termos assim de informática, do que a gente vai gostar, do que a gente não vai gostar, de quem a gente vai ter mais afinidade, de quem a gente não vai ter. A gente começa a reconhecer dentro do útero a voz do pai, da avó, do avô, dos tios. Então a gente vai criando todo um vínculo através das emoções, do sentimento da mãe. Então se a mãe tem uma vida mais atribulada ou mais calma, tudo isso vai influenciar. Se a mãe bebe, fuma, se tem depressão, ansiedade, tudo isso vai, né, ser alimentado no sistema nervoso central dessa criança, na parte mental, lá no inconsciente dela, isso fica tudo formado. E inclusive as nossas crenças, né? Claro que depois a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai encontrando o nosso caminho, os nossos rumos, mas isso fica lá dentro, fica lá na nossa essência. Por isso que a gente tem a tendência a repetir os erros e os acertos dos pais, né? A pessoa fala tudo isso. Eu não vou ser igual ao meu pai, quando você vê, você está agindo igualzinho do teu pai e tua mãe, porque a gente assimila isso faz parte do nosso processo. E ultimamente a gente vê pessoas criando situações aonde vão nos distanciando de alguns princípios, de alguns objetivos que nós temos internos. Essa crença só na parte material, só na parte de tudo dar certo, eu tenho que ser vencedor, eu tenho que ser campeão, eu tenho que superar fulano, eu tenho que superar cicrano, eu tenho que ser o melhor que um, melhor que outro. Isso vai entrando em conflito muitas vezes com o que a tua mãe e o teu pai te passaram quando é criança, porque muitas vezes o pai e a mãe têm um pensamento mais positivo ou negativo, tem mais visão de vida ou menos visão de vida, e tudo isso vai criando toda uma sequência, né, de situações. Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento terapêutico, psicológico, psicanalítico, da nossa formação psicopedagógica, para entender, né, as nossas nuances, quem nós somos, como chegamos até aqui, quais as nossas crenças, quais os nossos objetivos, tudo isso. E a nossa vida é extremamente mental. As nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos amores, paixões, ódios, alegrias e infelicidades, ela acontece primeiro na nossa mente, né? No nosso cérebro. Nós criamos, idealizamos, visualizamos o futuro, o passado, tudo isso na nossa mente. E depois isso é externado. Externar, né? Essas criações mentais muitas vezes não surtem o mesmo efeito que nós acreditávamos que ia ter. Aí surge as nossas
as nossas tristezas, o nosso desânimo, frustrações, porque as coisas não acontecem desse jeito. Então nós precisamos educar o nosso cérebro, o nosso pensamento, e precisamos de auxílio para isso, para ajudar a gente entender como nós somos, o que pensamos, os nossos objetivos, inclusive ver coisas que nós não enxergamos, mas fazemos todos os dias. Pense nisso. Um bom dia.